Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha mãe. Vocês vão bem? Por aqui tá tudo bem? Continuando as nossas meditações da palavra, nossa Lectio Divina, lição de vida. Palavra é alimento, é força. Então, hoje, 8 de fevereiro, quinta-feira, é 1 Reis 11, de 4 a 13. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres, 700 só, desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seus pais Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moabe, no monte que está de fronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. Ele proibira expressamente seguir a outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar teu reino e dá-lo a um teu servo, mas por amor a teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão do teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. O Salmo 105, lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Tem que guardar os preceitos, praticar justiça em todo o tempo. Ó Senhor, lembrai-vos pelo amor que demonstrai ao vosso povo. Eles se misturaram com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos eles prestaram culto, que tomaram armadilha para eles. Imolaram os próprios filhos, sacrificaram as filhas aos demônios, e acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo. O Senhor abominou a sua herança. Marcos 7, de 24 a 30, vai dizer assim: naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria, e ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo eu tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Então, gente, que coisa interessante. Porque Salomão, ele teve 700 mulheres. E o que fica claro, quando Salomão ficou velho, o velho, ele fica mais fraco. Ele necessitaria
da ajuda dos filhos ou de alguém mais jovem que vence o demônio para vencer o mal. Porque devido toda a vida que a pessoa tem, ela vai se enfraquecendo, ela vai fazendo cumplicidade, ela perde aquela força, o Espírito Santo, tanto física como mental, né? E emocional. A pessoa não tem mais força, todo mundo sabe disso. Então, Salomão, estava velho, e aquelas mulheres mais jovens ou não, desviaram o coração de Salomão para outros deuses, fizeram a cabeça de Salomão. E Salomão, então, que também amava o povo dele, tinha o templo e sacrificava no templo do povo de Deus, começa a fazer templos para deuses estranhos, para esse Astarte, para o Melcom, e foi então construir santuário para os ídolos em Moabe, e começou a se contaminar, não ser fiel a Deus e ao povo dele, né? E Deus então se irrita enormemente contra Salomão. Mesmo ele sendo velho, mesmo ele sendo fraco, Deus se irrita com Salomão. E é o que eu falo sempre aqui. Não adianta nada eu, na minha juventude, me converter, fazer 1000 obras para Deus, não importa quantos templos eu vá construir para Deus, se na minha velhice e na minha fraqueza eu for me desviar do caminho do Senhor. A gente é aconselhado muitas vezes a adorar falsos deuses, entrar em seitas, em doutrinas. A gente mesmo, o próprio demônio fala para a gente, se renda, vá para Satanás. Mas, gente, não é porque eu tô velha, mas eu rezo as Aves Marias, porque eu não quero me desviar do caminho do Senhor. Se Jesus falou que na Igreja Católica está Deus, até que ele volte, é lá que eu vou ficar. Porque o que acontece, gente? A Igreja Católica, o demônio mora lá dentro para te tirar de lá. Mas Jesus falou, contra a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Salomão poderia ter ficado quietinho lá no templo dele, né? Rezando o que o templo mandava, mas ele se contaminou com as lindas mulheres e adorou ídolos, falsos deuses. Ele não só adorou, ele prestou culto, ele formou templos para os deuses. E Deus não gostou? O Senhor se sentiu traído, como um homem se sente traído, como uma mulher trai. A gente não pode trair o Senhor, a gente não pode trair o marido. E ele irritou, traiu o Senhor, como Pedro traiu, como também Judas traiu, como todos nós traímos o Senhor, mas existem casos e casos. E nesse caso, o Senhor se irritou e tirou aquela promessa de Salomão de que ele continuaria rei para Israel, nos filhos. Davi foi fiel e Deus honrou Davi, deu Salomão para Davi e continuaram o reino, né? Mas como Salomão não foi fiel, Deus então falou que tiraria o reino de Salomão. Ele te conquistou um reino imenso, com muitas coisas, com muitas riquezas e com muitas mulheres que o levaram à ruína, à perda. Ao final, como Judas, trair Deus. Ele caminhou com Deus, esteve com Deus, Judas, cuidava da bolsa, mas no último dia ele traiu Jesus. E foi uma traição fatal que ele mesmo escolheu sequestrar a própria vida. Foi uma traição fatal. Então Deus não perdoa pessoas que traem ao seu irmão ou a Deus dessa forma. Então, às vezes, que nem Pedro, você pode trair, você pode sim negar Jesus, mas aquilo que Salomão fez foi adoração. Ele construiu templos para outros deuses, ele fez uma confusão total e ele então recebeu a paga de Deus. Deus tirou o reinado de Salomão, que continuaria, mas Deus também teve arrependimento do que a promessa de fazer um mal para Salomão. Ele disse, não é você que vai ver o reino cair. O reino dele era muito grande, não tinha como cair de repente, né? Mas o Senhor tira e falou que ia dar para um servo dele, mas ele disse, eu não vou fazer quando você estiver vivo, vai ser o teu filho.
passou para o filho o castigo do que Salomão fez. Vai ser para o teu filho que eu vou fazer isso, eu vou tirar o reino da mão do teu filho. E quantas vezes as pessoas ancestrais nossas traem o Senhor e passa para nós o castiguinho de arrebatar o reino de Deus de nós. Então nós acabamos perdendo a graça, o amor e tudo mais. Então, não te tirarei o reino todo, ainda mais essa, não ia ser de Salomão, mas Deus prometeu tirar o reino, então não todo, mas ele ia deixar o filho, não o servo, o filho do Salomão, uma tribo, porque ele tinha uma consideração com Davi e para com Jerusalém que ele, Deus, tinha escolhido. Então, ele ia tirar o reino de Salomão, Salomão ia perder tudo, não ia passar para o filho, aliás, ia passar para o filho ia perder, mas ia conservar um restinho por consideração a Davi e a Jerusalém. Deus não liga de perder tudo, não liga de perder tudo por causa de um homem tonto. Deus não liga de perder tudo. Você não pode ir com os pagãos, com os idólatras, com os bruxos, com os magos. Você não pode fazer isso. Trair a tua família, a tua pátria. Você não pode trair ninguém. Andar com os depravados, sem ética, sem moral. Prestar culto aos ídolos pagãos. Você não pode, né? Você não pode imolar teu próprio filho, como os índios fazem, por amor a deuses estranhos, né? Porque a ira do Senhor, ela se levanta contra o traidor. E já no Evangelho, Jesus ele está cumprindo isso que Deus manda. Uma mulher fenícia tinha uma filha endemoniada e ela vai pedir, sendo fenícia, que Jesus curasse a filha dela. Mas Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Claro que como que a pessoa ia acreditar em Deus, né? Se ela não era, ela era uma pessoa fenícia, ela era uma pessoa pagã. Então, Jesus fala assim para ela, eu não posso curar você, porque eu sou hebreu, eu não vou fazer isso. Aí ela disse, não, Senhor. Ela acreditou que Jesus era Deus. Ela, sendo fenícia, prestou culto ao Deus de Jesus. Diferente das mulheres de Salomão, que queriam que Salomão prestasse culto aos deuses delas, né? Essa mulher fenícia, sendo uma pagã, teve uma fé no Senhor, em Deus Pai enorme, porque ela reconheceu no hebreu que disse não, que rejeitou o Salvador. E ela diz, tá bom, o senhor não precisa, deixa aqui ver, o senhor não precisa, então, ele diz, primeiro eu quero que os meus filhos fiquem saciados. Ele fala em relação a pão, porque eu não posso tirar o pão dos meus filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Chamou a mulher fenícia de cachorrinha e ela não ligou, ela reconheceu que ela era uma cachorrinha, porque ela não era filha, porque ela não era digna do pão. Ela reconhece ser uma cachorrinha e pega a carona da maldição que Jesus colocou nela e diz, mas os filhos deixam cair migalhas de pão, Senhor. E eu como cachorrinha, os cachorrinhos comem as migalhas. E ela estava se achando uma fenícia, se achando uma pecadora, já diferente das mulheres lá de Salomão. E ela falou, eu também sou digna, porque eu creio, o Senhor pode sim me dar a migalhinha que cai do pão, da boca dos seus filhos. Ela reconhece a dignidade do povo hebreu, reconhece o pecado dela e reconhece que ela poderia, comendo as migalhas do pão, se tornar digna e merecedora daquela cura, daquela libertação. E quando ela refere esta fé que ela tinha em Jesus Cristo e a miséria do povo dela, e dizendo que ele desse o mínimo, mas desse a cura, ele disse, vá que o demônio já saiu da tua filha. O que a gente aprende com isso, gente? O demônio entra na gente,
ou quando alguém dos nossos ancestrais fez alguma coisa e a gente está em dívida com Deus, com certeza, porque em Salomão foi assim, às vezes fica um resto de um bisavô que construiu um templo, fica um resto, ou do amor que Deus tem por Jerusalém, fica um resto na nossa vida. Mas quando os nossos pais, os nossos avós adoraram falsos deuses, ou se misturaram com o povo, ou fizeram algum pecado, essa maldição, sim, Deus vai castigar a gente, tirando o reino de Deus da nossa mão, a gente vendo isso acontecer. Então, a gente precisa entender que o pecado passa, sim, de pai para filho. Claro que Jesus é muito maior, Jesus é Pai, Jesus é Deus, mas Jesus ele honra o que é dele, os que são dele. E se você, mesmo sendo filho ou neta de alguém que depravou, que traiu Deus, se você se arrepender, se você reconhecer que é um fenício, um miserável, um ador de falsos deuses, você tem condições de comer a migalhinha do templo de Deus, que é a Eucaristia. Você vai no templo, você pede perdão, você se reconcilia, você pede a cura e você recebe. Às vezes, a família da gente, ela não quer reconhecer que é fenícia e nem que precisa desse pãozinho que Jesus nos dá, esse alimento que Jesus nos dá. Você vai, fala, olha minha família, vocês estão fazendo isso, está errado, não é pecado, o Senhor não se agrada. E você lava as suas mãos, porque quando você corrigiu, Deus vai cobrar delas, você está livre. Se você não corrigir, você coaduna com elas do pecado dessas pessoas e você vai perecer e elas não, às vezes. Ou você e elas perecem. Você tem o dever de levantar que falsos deuses, que idolatria, que coisas de bruxos da razão não são de Deus. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, em espírito e em verdade, em assembleia com teus irmãos e trocar Deus na vida de cada um de vocês. Eu peço nesse dia que Deus me cure, me salve e me liberte de todo espírito de idolatria, espírito de ocultismo, que Deus me cure e me liberte definitivamente de todo espírito de traição que não vem de mim. Eu nunca traí quase ninguém, com raras exceções talvez, mas não tenho consciência. Então que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não passe para minha mão uma retirada do reino de Deus, como passou para a mão do filho de Salomão, porque meu pai ou minha mãe ou meu avô erraram. Eu peço perdão a Deus pelos pecados também dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós. Eu quero também dizer para eles que Jesus é o Senhor, por isso estou na internet, e quero também que quem não quiser assistir, que Deus me livre da mão dessas pessoas. Eles estão diante de Deus, cumprindo a sua vontade diante de Deus, que Deus me livre, que eu não carregue em mim esse pecado. Eu quero sim, como a Fenícia, ser fiel à igreja que Jesus constituiu na terra e disse que a porta dos infernos não prevaleceriam contra essa igreja. Eu quero comungar a migalhinha. Eu sou uma fenícia pecadora, de uma família pecadora, mas eu quero comungar a Jesus, a minha cura. Eu quero comer a migalhinha para me libertar do demônio, que o demônio apareça, que ele não seja oculto na minha vida, que ele apareça, que ele me diga de onde vem o demônio na minha vida, que quando o demônio aparece, ele é expulso, e quando ele aparecer, todo espírito de ocultismo, de mentira ou de traição, de maldição que existe sobre nós, que esse espírito se apareça e se retire, em nome de Jesus, porque eu vou no templo, porque eu confesso, porque eu comungo, porque eu peço para Jesus e porque eu reconheço que eu sou uma fenícia pecadora e que eu preciso comer as migalhas que Jesus tem para me dar. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e que me liberte de toda perseguição, trauma, mania, todo mal saia da minha vida, em nome de Jesus. Amém.